todos. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Ruby. Isso é uma palestra bem inicial, assim, não vou me aprofundar em muita coisa. Alguém aqui trabalha ou conhece o Ruby? Legal. Bom, primeiramente, quem sou eu? Meu nome é Márcio Trindade, eu sou formado em Educação Física. Você vai falar, porra, o que o cara formado em Educação Física está fazendo aqui? Dando uma palestra de desenvolvimento. Sofri um acidente em 2004 e de lá para cá eu não conseguia mais andar. Fiquei sentado em frente de um computador. Pai e mãe são desenvolvedor, só que trabalham com mainframe. E aí na frente do micro, desde 2004, comecei a desenvolver, comecei a trabalhar. E é ótimo, cara. Quem não trabalha com desenvolvimento, é tranquilo de entrar na área, você não precisa nem ser formado na área e dá para fazer bastante coisa legal. Basta ter interesse. O meu blog é o marciotrindade.com e eu estou trabalhando com o Ruby desde 2008. Atualmente, eu estou trabalhando na Local Web e lá na Local Web a gente usa o Ruby para muita coisa. Lógico, também usamos outras linguagens, Python, Go, enfim, tem bastante coisa em Ruby, inclusive automação e instalações de server cloud, esse tipo de coisa. O Ruby em si é uma introduçãozinha bem básica, é uma linguagem de programação, foi criada em 1995 pelo Yukihiro Matsumoto, conhecido como Mats. Japonesinho, gente boa, conheci ele na RubyConf em Miami. O Ruby em si, a linguagem de programação, ela foi criada em cima de C. Então, tanto que o código da linguagem em si está escrito em C. Mas o Mats, que foi o criador disso, ele resolveu fazer essa linguagem de programação simplesmente como uma diversão para ele e acabou se tornando uma linguagem muito forte porque ela é muito fácil de escrever, muito fácil de trabalhar com ela. Bom, alguns dos pontos positivos que a gente tem no Ruby hoje, isso não está voltado simplesmente à linguagem, um deles é o Bundler. O Bundler, para quem não conhece, é um gerenciador de pacotes. No Go, a gente tem o GoGet, que simplesmente é um sistema para você pegar um pacote dado um repositório. A diferença do Bundler é que no Bundler você, além de falar qual pacote que você quer, você pode setar qual versão desse pacote. Então, por exemplo, no Go eu já tive problema de você estar fazendo um GoGet e o cara já atualizou essa lib e o outro cara fez um GoGet, pegou a versão mais nova e deu problema. E a gente não sabia onde estava o problema, até a gente descobriu. Com o Bundler é uma coisa que já estão criando também para Go, mas é um gerenciador de pacote simples, onde você simplesmente seta quais são as dependências no projeto, as versões, roda o comando bundle e ele instala todas essas nessas mesmas versões. O Ruby é uma linguagem simples, e a tipagem dela é dinâmica, então ela não tem aquela tipagem restrita. Isso é bom por alguns lados, principalmente para desenvolvedor preguiçoso, mas isso é ruim porque você acaba perdendo performance. A comunidade de Ruby é muito forte, então tem muita gente trabalhando com Ruby, tem muitos grupos de Ruby. Eu estou aqui em São Paulo, eu quero saber mais, quero conhecer mais, quero me envolver mais com o pessoal. Tem um grupo chamado Guru SP. O Guru existe em vários locais, vários estados. A gente tentou até fazer um Guru Baixada, para a Baixada Santista daqui de São Paulo. Enfim, ele tem vários grupos em vários lugares do Brasil e fora do Brasil. O Ruby trouxe uma coisa, principalmente para quem vem do PHP, eu pelo menos comecei com PHP, e quando eu entrei no Ruby,
eu vi que tinha uma coisa muito legal que é a cultura de testes. O que é isso? Por padrão, as coisas feitas em Ruby, as bibliotecas, os frameworks, todos eles são testados. Então, putz, legal, eu vi ali um projetinho no GitHub e achei legal pra caramba, quero mexer nele. Não tem problema, você vai pegar, você vai fazer o que você acha, que você precisa implementar para aquela linguagem, faz um pull request no GitHub. Sem os testes, os caras não vão aceitar, porque já é da cultura do programador Ruby fazer testes. E a linguagem também é open source, está distribuída sobre a licença MIT. Pontos negativos. A linguagem ela é interpretada, não é compilada. Isso é ruim porque você acaba perdendo um pouco de performance. Então, os erros que você tem, você não consegue distinguir alguns tipos de erros bobos no momento de compilar o código. Você só percebe esses erros quando você vai realmente testar esse código. Por isso que a cultura de teste é muito forte. Você não tem um compilador te protegendo, você tem que ter o código inteiro bem testado. A performance no Ruby não é das melhores. Lógico, a versão 1, da versão 1 para a versão 2, a gente está agora na versão 2.2.0, a gente ganhou muita performance dentro da linguagem. Mas não se compara, por exemplo, com Go, com C, ou até mesmo Java, onde você tem um consumo de memória maior, mas você consegue uma performance maior. Mas não é problema você ter essa performance não tão boa, porque você consegue escalar. Tá? Então você tem a sua aplicação rodando, se ela não está atendendo os seus requests. Pô, você tem um projeto seu, uma máquina não está atendendo os seus requests, isso é um sinal bom, cara. Sinal que sua app está legal. E aí você vai lá e coloca outra máquina, põe mais uma, põe mais duas. E hoje em dia você tem serviços, eu vou até comentar de um deles depois, que ajuda muito a você conseguir escalar suas aplicações. E a tipagem que eu já tinha falado que é um ponto positivo, também é um ponto negativo. Por quê? O Ruby ele trabalha com ducking type. Então, na verdade, você tem um método que ele recebe um objeto. Porque no Ruby tudo é objeto. Uma string é objeto, um inteiro é objeto, um true, um false, tudo é objeto. A partir do momento que ele não tem uma tipagem, você não fala naquele método que ele vai receber um inteiro. Você fala que ele vai receber, dar o seu nome lá e boa. Qualquer coisa, você pode mandar qualquer coisa para ela. Você pode mandar uma string, você pode mandar um objeto, o Active Record, enfim, qualquer objeto você pode mandar para ele. Ele vai aceitar isso numa boa. Então, esse pode ser um problema. A única coisa que o ducking type que a gente fala é o seguinte, eu vou, nesse método aqui eu vou fazer sum. Eu vou pegar um valor e vou somar com outro. Ok, eu não preciso que esse valor seja um inteiro, mas eu preciso que ele me responda ao método toIE. O toIE transforma ele num inteiro. Pode passar qualquer objeto, transforma ele num inteiro, não importa que objeto que seja, se ele tiver uma representação daquela, ele vai funcionar. Bom, o que levou o Ruby a ficar tão famoso e está sendo tão utilizado hoje em dia? Um framework chamado Ruby on Rails. Ruby on Rails é um framework criado em 2004 pelo David Harold Hanson, conhecido como DHH. E, na verdade, o que esse cara fez foi o seguinte, depois que traduziram a documentação do Ruby, que estava só em japonês, para o inglês, ele pegou a linguagem em si e desenvolveu um aplicativo chamado Basecamp. Legal. É um aplicativo de gerenciamento de tarefas, essa coisa de tipo. Ele estava usando isso tudo feito na mão mesmo, e aí ele viu e falou, putz, eu posso extrair daqui de dentro e um framework. E aí ele começou a fazer isso. Então ele foi lá, começou a extrair essas coisas, e começou o boom do Rails quando ele veio para o Brasil, lá no Sul, e fez uma apresentação do Rails, criando um blog. E a apresentação que ele fez foi como criar um blog em 15 minutos.
Então, em 15 minutos, ele pegou, rodou alguns comandinhos, subiu o framework e pronto. Ele tinha um blog com comentários, posts, funcionando em 15 minutos. Isso por quê? Porque não só por causa da linguagem, mas principalmente por causa do framework, ele implementou tantas funcionalidades que acabou ajudando o Rails. Hoje em dia, quem está usando? Muitas empresas grandes estão usando o Rails, usando o Ruby, principalmente para as interfaces web. Tá? Um caso que ficou muito famoso foi o caso do Twitter, porque o Twitter foi feito inteiro em Rails. E aí começou aquela famosa tela azul da baleinha, puto, tá caindo o Twitter, porque ele está feito em Ruby, Na verdade, foi um problema realmente de performance do Ruby. O que eles fizeram foi, mudaram todo o core, começaram a escrever tudo em Scala, e deixaram o front-end ainda rodando Ruby. E continuou os problemas, mas para a gente chegar num problema como o do Twitter, cara, você precisa ter muito request. E os caras tinham muitas máquinas e mesmo assim eles estavam tendo problema de performance. Na local web a gente tem, eu acho que uns 80% das nossas aplicações estão rodando Ruby, a maioria delas Rails. Algumas usam outros frameworks que são mais leves, não são tão pesados como o Rails. E a local web também faz toda a parte de infraestrutura com o Ruby. Não só a parte web, mas como a parte de infraestrutura. Por exemplo, eu trabalhei bastante tempo no projeto de e-mail marketing da local web, onde a gente conseguia fazer todos os disparos de e-mail por dia, tudo em uma plataforma Ruby, conversando com um serviço em C, que é o cara que realmente envia o e-mail, que só dispara o e-mail final. E essa aplicação inteira é feita em Ruby. Bom, quais são os pontos positivos do Rails agora? Ele é um projeto open source. A documentação dele está bem documentada, a documentação está bem completa. Então, putz, eu preciso de alguma coisinha, não sei. É muito fácil você aprender, você entender o que aquele método faz, como que você trabalha com isso. E o Rails trouxe uma coisa muito legal, que foi isso que o DHH mostrou aqui, que é convenção sobre configuração. Então, poucas pessoas usavam isso, poucos frameworks, e quando o Rails trouxe isso, era que ele simplesmente você chegava, rodava o Rails new, ele criava uma aplicação para você, essa aplicação estava funcionando. Pô, mas eu não preciso configurar nada, meu banco de dados? Não, você não precisa. Ela vai subir com a convenção padrão. Ah, eu quero mudar as convenções. Tudo bem, você pode mudar toda a configuração dele, mas ele já te vem com uma configuração pronta funcionando. Então, por padrão, ele já vai vir com SQLite, que assim já é um banco de dados que você não precisa fazer nada, é só um arquivo, ele já está ali funcionando. Eu quero mudar para usar MySQL, Postgre, MongoDB. É bem tranquilo, você consegue fazer isso de uma forma simples nas configurações deles. O Rails, ele é um framework completo, porque ele vai trabalhar como um todo no seu projeto web. Ele vai trabalhar tanto no seu banco de dados, onde ele guarda todas as migrações que você tem no seu banco de dados. Quando você não está trabalhando com um projeto que tem o Active Resource para tomar conta disso, é uma coisa meio estranha, porque todo mundo que chega no projeto, se chega hoje num projeto Rails, esse projeto já teve milhões de alterações no banco de dados, na estrutura, você simplesmente vai lá e roda um comandinho, ele sobe todas essas migrações na sequência, mantendo o seu banco de dados com a estrutura que deveria estar. Ele também tem suporte para o HTML, SCSS, que é o CSS avançado, JavaScript com framework, com Syntax Sugar de CoffeeScript com suporte. E o Rails, ele é muito rápido para prototipar. Foi por isso o principal motivo que levou as startups a adotar o Rails. E eu vou mostrar para vocês depois como é fácil prototipar com Rails. Bom, os pontos negativos.
A performance, por causa do Ruby, ele já não tem aquele probleminha de performance. O Rails é um framework grande, ele é completo, então você tem ele sobe muita memória. Muita não, a gente está falando de 200 megas. Se você for subir alguma coisa em Java, você vai subir pelo menos 1 GB da JVM. A curva de aprendizagem do Rails é um pouco maior, a do Ruby não é muito, mas a do Rails é um pouco maior porque, eu não conheço nada ainda. Legal, você vai aprender Ruby, que é uma coisa bem simples e rápida, mas você vai ter que começar a entender a estrutura do framework, onde ele coloca os controllers, como que ele trabalha com os controllers, como que ele trabalha com JavaScript, como ele trabalha com CSS, toda essa parte da aplicação. Mas isso não quer dizer que essa curva é uma coisa absurda, é uma coisa bem simples, principalmente para quem já trabalha com web de alguma forma. O deploy, durante muito tempo, fazer um deploy e a hospedagem era algo complicado. Por quê? Você não consegue chegar numa aplicação, numa hospedagem qualquer, por exemplo, eu vou lá na local web, contrato uma hospedagem, ela está funcionando no PHP. Eu não consigo colocar Ruby para rodar lá dentro, tá? Então, o que acontece? Você precisava ter um serviço específico para isso, que as pessoas faziam. Iam lá, contratavam um serviço de cloud, configurava, colocava. Agora, pensa no cara que está começando uma startup. Ele não conhece nada de programação. Ele chega e fala assim, putz, eu preciso desenvolver um aplicativo. Ele vai contratar um cara para fazer isso. Faz aqui para mim, então. Esse cara vai subir isso num cloud. Depois que ele subir isso no cloud, o cara vai precisar manter. E o cara da startup não sabe nem se o negócio dele vai dar certo ou não. Ele está fazendo um teste, ele está vendo se aquele negócio vai firmar de verdade. Então, era complicado você manter o servidor, manter o administrador do sistema para isso. E aí, a JElastic, tá, um serviço da local web, chegou aí no final do ano passado, meio do ano passado, resolvendo esse problema por vez. O que é isso? É como se fosse um easy install. Você simplesmente tem uma plataforma, você entra lá, dá o URL do seu repositório, coloca as configurações que você precisa e manda ele rodar. A partir desse momento ele vai pegar a sua aplicação, vai instalar num servidor, num cloudzinho próprio, ele vai montar e vai administrar tudo isso para você. E com ele é muito fácil você escalar. Putz, minha aplicação começou a bombar, ela está rodando com uma maquininha só. Legal. Eu vou lá, só aumento para 10 máquinas. A partir desse momento ele já está rodando com 10 máquinas e aguentando a porrada que você está levando. Então, isso está barato. Então, acaba atraindo, principalmente as startups, para fazer isso. Porque ficou um custo baixo e vale muito a pena, porque você consegue testar de uma maneira rápida e consegue escalar até um determinado ponto quando for preciso. Bom, eu trouxe um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês de como é fácil começar a prototipar com Rails e por que as startups começaram a fazer isso. Eu acho que aqui ele vai ficar pequeno, só que eu não sei se eu vou conseguir colocar ele maior. Aqui vai ficar... Bom, basicamente, a gente tem um comando Rails. A gente faz ela. Vocês estão conseguindo ver ali ou não? Não? Eu vou tentar passar um pouco menor. Assim dá para ver, né? Bom, eu rodei ali o comando Rails New. Ele simplesmente criou uma aplicação para a gente. Ele rodou aqui o bundle. Então, aquilo que eu falei, por padrão, ele já vai trazer e vai funcionar as coisas para a gente.
Então aqui ele está executando o bundle. A partir desse momento, ele baixou a aplicação, baixou todas as dependências com as versões respectivas. Ele criou tudo isso dentro do diretório Campus Party, que foi o nome da aplicação que eu dei. Aqui eu vou mostrar para vocês tudo que ele criou para a gente, tá? Só uma passada básica. Então, ele já criou toda a estrutura de diretórios que a gente precisa. Aqui é o arquivo do bundler. O arquivo do bundler chama gemfile. É um gerenciador de gems. Então, aqui você pode ver que ele tem os pacotes que ele precisa e as versões que ele precisa. Eu não sei se vocês viram aqui. Ele, por padrão, já traz o environment de teste, que é para você testar a sua aplicação. É uma coisa que a gente sempre trabalha aí. Ele é um framework MVC, então ele já traz as pastinhas. Todas elas estão vazias por enquanto. Tá? Voltei para o terminal. Lógico, eu estou usando o terminal aqui porque é costume, é mais rápido para mim. Quem não está acostumado a trabalhar com terminal, tem frameworks, IDEs, que faz isso para você. Então, você pode usar IDE que nem o Eclipse, tem uma Aptana, enfim, tem alguns outros preparados para Rails. E você consegue ir lá e falar para ele, eu quero gerar um controller, um model. O generator do Rails, existem várias deles. O que eu estou fazendo aqui, que seria um protótipo, eu estou usando o Scaffold. O Scaffold ele vai criar não só a estrutura de banco de dados, tá? Então eu estou falando nome, string, o e-mail, que é uma string, e age, que é um inteiro. Tá? A partir do momento que eu fiz isso, ele sobe o Rails, roda e cria toda a estrutura para mim. Tá? Agora eu vou rodar um comando, rake db migrate. O que é isso? O rake é como se fosse o make do Linux, tá? Só que ele é do Ruby. E o Rails já traz para mim algumas tarefas prontas que eu posso usar. Uma delas é o dbmigrate. Como o banco já está criado, porque por padrão ele usou um SQLite, eu só fui lá, mandei ele criar aquela estrutura e ele já vai rodar essa migração no meu banco de dados. Pronto. Rodou. A partir desse momento, eu já tenho toda a estrutura de usuários criada. Estou subindo um servidor web. Ele, por padrão, roda na porta 3000, você pode mudar, isso é só como teste. E é isso que ele cria para a gente. Então, está criada aí toda essa parte de lista de usuários. Eu posso criar um novo usuário. Ele automaticamente já traz as mensagenzinhas. Tudo isso o Rails gerou para a gente sem eu mexer no código. Tá? Então, isso é o que vale a pena você prototipar com Rails. É muito rápido, muito fácil e barato. Você não gasta tempo nem esforço nenhum. Depois, a gente pode pegar esse código que o Rails gerou e mudar para fazer outras coisas, colocar validação ou mudar algum tipo de coisa, deixar algum campo fora do formulário, enfim. Bom, agora eu queria mostrar aqui para vocês algum código. Eu vou mostrar aqui, em vez de mostrar no slide, que fica um pouco mais fácil. Beleza. Quando eu rodei aquele Rails Generate User, eu passei para ele que eu queria o nome como string, o e-mail como string e a idade como inteiro. Então, ele já criou isso daqui que a gente chama de migration, está embaixo do framework do Rails, do Active Record, e ele mantém tudo isso dentro do diretório dbmigration. Esse é o diretório aqui. Aqui ele está gerando o arquivo. Esse arquivo ele vem com o timestamp da criação do arquivo no nome. Porque se tiver mais de uma pessoa trabalhando e fazendo as coisas, não tem problema. Ele guarda, quando ele roda essa migração, ele cria uma tabela no banco chamada de migrations.
e lá ele guarda todas as migrations que já rodaram. Então, quando você rodar o comando de novo, ele vê todas as migrations que estão disponíveis, descobre qual você ainda não rodou e roda só as que faltam para você. Então, dentro desse arquivo, esse conteúdo aqui, e por padrão, é aquilo que a gente fala de convenção, ele já vai criar. Eu não passei aqui o ID, ele automaticamente coloca, infere para a gente que ele tem que ter um ID. Se eu quiser que uma tabela não tenha ID, eu preciso vir aqui passar o ID false, né? Então eu varia aqui e fazia assim, ó. E aí ele não criaria o ID para mim. E por padrão, ele também já cria esse timestamp aqui. O que é o timestamp? Por padrão, ele vai criar no banco dois campos chamados created at e updated at. Esses campos são campos do tipo data, datetime, que ele guarda a data de criação e a última alteração do arquivo. O model. Esse é o model que ele cria, fica dentro do diretório de models, user. E, observem, ele não tem nada. Isso é a convenção que o Rails trouxe. Então, sem ter nada no user, eu consigo fazer um find, eu consigo fazer buscas, eu consigo salvar registros no banco, e ele simplesmente herda isso dessa classe Py chamada base. O Rails também tem coisas bacanas que a gente pode fazer, que é um user.findByName. E aqui eu passo o nome para ele como string. O que ele está fazendo aqui? O findBy é uma chave, porque o Ruby é dinâmico, então você consegue criar métodos dinamicamente. Todos os métodos que começam com findBy nesse padrão, underline alguma coisa, ele automaticamente infere esse método, ele não existe, mas ele fala, opa, findBy você quer então procurar um cara por nome. Ele tem uma metaprogramação que faz isso e busca esse cara no banco de dados para a gente. Tá? E o controller que o Rails gera. Por padrão, naquele scaffold, o Rails já gerou esse controller para a gente. Esse controller já vem respondendo não só HTML, como também a JSON. Tá? Então você vê aqui /users, /users.json, users1, e o ID, né? não necessariamente o método show, o método new, o create, de uma forma bem simples. Tá? Você pode ver que o código dele é simples, é fácil de entender, é um código bem organizado. Então, se você quiser aprender a trabalhar com ele, é bem tranquilo. E aqui é a declaração de métodos privados. Eu simplesmente coloco um private e tudo que vier daqui para baixo é privado. O Rails traz para a gente esse before action. Before action são callbacks que ele executa antes da ação do controller em si. Então, aqui, por exemplo, eu estou falando para ele setar o user antes dos métodos show, edit, update e destroy. Então, eu não preciso, por exemplo, no show, fazer aquele user igual a user.findById e passar o ID. Eu simplesmente falo para ele executar esse método setUser antes dos controllers. Então, quando aquele controller rodar, ele já tem o user com esse find aí. O HTML que ele gera é um HTML bem simples. Então, eu estou fazendo aqui um protótipozinho, eu posso simplesmente chegar, abrir o HTML que ele gerou e editar. Né? Ele cria um diretório aqui em cima de layouts, onde ele coloca o layout básico. Por padrão, ele já cria esse CSRF meta tags para prevenir cross-site script. Então, o que é isso? Ele gera todo request, ele gera uma meta tag específica que ele envia isso em todos os forms. Então, toda vez que você vai fazer um formulário para aplicação, e essa aplicação tem um formulário que vai receber um request, ela por padrão está protegida para não ficar recebendo request de fora. Então, se por um acaso você tirar isso daqui, meu formulário de usuários vai quebrar, porque no Application Controller,
eu estou falando para ele fazer uma proteção e não aceitar nada que não tenha aquela chave que eu coloco no meta-tag. Putz, eu quero hackear um sistema Rails. Eu consigo? Consegue. Você fazer posts para ele sem ser realmente ele que está querendo. Eu posso, se é uma aplicação que eu quero que mande para mim, eu posso tirar esse cara de um determinado controller, de uma determinada action só, ou esse cara tem que bater na minha aplicação, pegar essa meta tag e depois fazer o post mandando ela junto para mim. O formulário que o Rails gera, ele tem um helper que a gente chama. Esses helpers ajudam bastante na prototipagem, na criação de sistemas. Ele está criando aqui em cima um form for, então automaticamente ele já vai fazer o formulário, colocar a rota, tudo direitinho, as actions, os métodos que você precisa para esse user. Então eu estou passando um método user para o form. Se esse método, se o objeto user já existir, ele sabe que ele tem que fazer um update, então ele já transforma o formulário no tipo put. Agora no Rails, o novo, ele passa a ser patch e já coloca a rota direitinho para aquele formulário e faz isso. Se esse usuário ainda não existir, for new, ele automaticamente entende que esse cara ainda não existe, faz a action como post para a rota de create. Bom, basicamente é isso o que eu ia falar do Rails. Tem bastante coisas legais, mas vocês viram que é bem fácil prototipar qualquer coisa e começar uma coisa nova. Então, se você tem uma ideia, não sabe se essa ideia vai para frente ou não, já aconteceu bastante comigo. Eu já tive algumas ideias, eu queria colocá-las em prática, e eu gastei muito tempo desenvolvendo, mas gastei tanto tempo que não foi para frente. Eu estava trabalhando com um amigo meu num sistema de gamification, tá? Então a gente ficou desenvolvendo o sistema, em vez de a gente simplesmente fazer um protótipozinho, colocar no mercado para saber se ia dar certo ou não, a gente ficou desenvolvendo. E depois de 6 meses já tinham lançado uma plataforma de gamification com as mesmas coisas que a gente tinha, e aquela plataforma já estava fixa no mercado e ganhando dinheiro. E a gente ficou lá desenvolvendo, queria fazer tudo, e os caras fizeram menos do que a gente, lançaram e acabaram saindo na nossa frente. Bom, na palestra eu tinha colocado algumas coisas que eu tinha feito ali, que eu mostrei para vocês, mas concluindo, só um segundo. Então, Ruby, você consegue um desenvolvimento rápido. Como vocês viram ali, em 5 minutinhos eu crio uma interface de user. Depois eu posso colocar um layoutzinho, gasta mais 10 minutos e está tudo ok. O custo adequado. Por que um custo adequado? A hora de um programador Ruby, depende da qualificação dele, vai ser mais cara do que de um programador PHP. Mas em compensação ele vai conseguir produzir mais, não necessariamente, depende isso muito de pessoa para pessoa, mas ele consegue produzir muito em pouco tempo. Então, o custo fica um custo adequado, não fica um custo exacerbado, nem para o lado da startup, nem para o lado do desenvolvedor. Então, se vocês estão desenvolvendo, vale a pena começar a trabalhar com Ruby para vocês entrarem nessa. Se vocês têm startups, procurem pessoal, que tem várias empresas que trabalham com desenvolvimento de startups específicas. Uma delas é a Relabs, no Rio de Janeiro. Os caras desenvolvem seu projeto em 1 semana. Então você tem uma ideia, eles vão fazer um MVP disso, em 1 semana seu projeto está rodando em produção. E código Ruby, não posso dizer sempre, porque depende do programador, mas quase sempre ele tem uma ótima qualidade. Por quê? Porque o desenvolvedor vai fazer testes, ele vai deixar o seu código inteiro testado de ponta a ponta, e que vai garantir que você não tenha alguns erros bobos em produção. Isso vai garantir 100%? Claro que não. Por mais que você consiga testar 100% do seu código, você ainda não sabe alguns ifs e elses que podem acontecer de acordo com o framework, e pode acontecer bugs em produções.
Mas na Local Web, por exemplo, a gente usa uma ferramenta de monitoração. Qualquer erro que acontece na aplicação, a gente é notificado, atua naquele erro. Hoje em dia, não todas, mas algumas das nossas aplicações estão rodando com erro zero há mais de 2 semanas. E, lógico, de vez em quando aparece errinhos de rota, alguém que bateu numa URL que não existe, esse tipo de coisa, mas isso a gente consegue contornar também. Bom, era isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, questões, por favor, fiquem à disposição. E eu convido vocês para passar no stand da Local Web e conhecer um pouco mais sobre o JElastic. Tá? Esse sistema para você subir aplicações Ruby, bem fácil de escalar. E queria convidar vocês depois, assim, ao término dessa palestra, para a gente tirar um selfiezinho aí, que a Local Web está com esse pau de selfie de 6 metros ali atrás. Eu acho que dá para todo mundo enxergar. Vamos fazer um selfiezinho aí depois. Esse é o maior pau de selfie da Campus Party. Vamos lá, galera. Todo mundo levanta o braço aí. Aê! Boa! Valeu, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tem o microfone de mão? Ok. Alô? Opa, não sei se você está conseguindo me ouvir. Tô. Mas a principal dúvida que eu tenho, curiosidade também, é em termos de escalabilidade que você falou. Qual que é o maior gargalo? Imagina assim, eu tenho uma infraestrutura, o maior gargalo seria processamento, memória, que dependendo eu conseguiria resolver escalando verticalmente, ou, sei lá, algum modelo de concorrência que seria o maior gargalo? Então, na verdade, dentro da Local Web a gente tem muitos sistemas que tomam porradas, estão rodando Ruby. E o que acontece é o seguinte, a gente trabalha normalmente com 2 máquinas para segurar, até por causa da alta disponibilidade. E quando é preciso, a gente pode colocar mais máquinas. Por padrão, o Rails já trabalha com sessão em cookie, então você simplesmente coloca uma máquina nova, funciona. O gargalo acontece principalmente por causa de processamento e memória. Tá? A aplicação no Rails ela já é thread safe, mas os serviços que a gente tem, para você conseguir usar todos os cores da sua máquina, você precisaria usar o Ruby com uma versão de Ruby, por exemplo, que é o Ruby rodando em cima da JVM. Se ele estiver rodando em cima da JVM, ele consegue usar toda a sua máquina de acordo com o recurso que você põe para a JVM. Senão, você sobe ele com web services que a gente costuma subir. Então a gente tem o Puma, que ele já é um framework threads, e ele já consegue trabalhar um pouco melhor e consumir menos memória. Ou, normalmente, a gente acaba optando por o Unicorn, onde você sobe cada processo do seu projeto em si, então você forca ele 4, 5, 10 vezes e todos esses processos eles têm a memória inteira, eles estão ali dentro. Problemas de concorrência vai existir como em qualquer outra aplicação, mas não dentro dele em si, porque ele está rodando em um processo separado, ele vai fazer uma coisa por vez, você sobe 10, 20 processos numa máquina, ele faz aquilo ali separado. E aí vai dar quanto de memória você tem. Quantos processos eu vou subir nessa máquina? Vai de quanto de memória você tem na máquina. Uma aplicação Rails, ela consome em torno de 200 megas. Pode subir, isso vai depender do que sua aplicação está fazendo. E aí você divide o número de memória que você tem pelo número de processos, consegue subir eles. Deu problema, põe uma máquina nova e vai fazendo. Com o JElastic isso é muito fácil.
Você simplesmente coloca a sua máquina e fala para ela, você vai usar de 1 a 5 nós. Seria de 1 a 5 máquinas. Ele sobe um nó, isso começou a ficar... Na hora que ele vê que aquele nó chegou em 80%, 90% de uso, ele já coloca o outro nó e começa a usar. E você paga de acordo com o que você usa de verdade. Então, você fala, eu quero que ele escale de 1 a 20, se eu usou só 5, você vai pagar em cima daqueles 5. Então, hoje em dia está bem tranquilo a parte de escalar uma aplicação Rails. Tudo bom? Você falou de uma empresa do Rio agora, que faz aplicações em Rails. Agora eu queria saber também sobre, para contratar para startup mesmo, né? É uma coisa muito difícil. Eu estou até aproveitando para falar aqui, porque de repente tem algum desenvolvedor também aí disponível, mas é super difícil conseguir bons desenvolvedores Rails. Assim. Você acha que a linguagem ainda está crescendo, está super na moda até, né? A linguagem, principalmente para as startups. Sim. Ou porque a maioria das startups está optando por isso, então fica pouco desenvolvedor no mercado mesmo. Que aspecto você acha que faz com que seja tão difícil achar um bom desenvolvedor Rails hoje em dia? Assim? Então, o que está acontecendo no mercado é que algumas empresas que não são mais startups, como Local Web, Walmart, eles acabaram fazendo um buraco grande no desenvolvimento dos programadores. Por quê? Eles viraram um buraco negro e começaram a contratar a rodo. Outro ponto é que normalmente os desenvolvedores Rails, eles têm um desenvolvimento meio que padrão, então é muito fácil um desenvolvedor Rails trabalhar para uma empresa de fora. Tá? E acaba que muita gente acaba ou prestando o serviço daqui para fora ou acaba indo realmente para fora trabalhar com Ruby. Mas eu concordo, está difícil de achar programador Ruby bom. A gente na Local Web está atrás, tá? A gente faz entrevista com alguns programadores, poucos conseguem passar e ainda tem vaga lá. Agora, para empresas, por exemplo, se você tem uma startup, é mais fácil você encontrar... tem algumas empresas, por exemplo, a Relabs. A Relabs não atua só no Rio, tá? Ela atua no Brasil inteiro. Eles fazem até projeto com a Local Web. Quando você precisa, você pode pedir para eles desenvolver isso para você. Qualquer consultoria também conseguiria desenvolver um aplicativo para você. Você tendo uma ideia, você monta o MVP. A Relabs, eles trabalham muito com esse lance de startups, então eles vão te ajudar nessa parte de MVP, de como você montar o mínimo value ali para você poder entregar, para saber se aquele negócio vai dar certo ou não, para saber se você vai ter retorno. Então, hoje em dia tem bastante, mas encontrar bons programadores para você ter interno está difícil. A questão é que eu gosto de trabalhar mais com o próprio time, assim, do que terceirizando, assim. Algumas coisas eu até acho interessante terceirizar, mas é porque a questão de trocar ideia, de ir desenvolvendo o produto, vai surgindo novas ideias e tal, ao invés de você ter que documentar toda uma coisa, entregar para uma empresa fazer, assim, que a maioria das vezes que eu tentei lidar com a empresa, até na Índia eu já cheguei a olhar que tem um custo mais baixo né? Normalmente, mas no final das contas não valia tanto a pena, assim. Até em termos de preço não valia tanto a pena, igual a gente acha que o pessoal fala, aquele livro O Mundo é Plano, que fala, o pessoal está todo mundo indo pegar o pessoal na Índia e tal, mas é melhor pegar no Brasil mesmo, não tem essa história não. Eu garanto que tem bastante gente aí que deve trabalhar com desenvolvimento, de repente não é especialidade do pessoal Ruby, Rails, de repente PHP, Python, Go. Você pode conversar com eles também. O importante é você conseguir entregar o seu produto o quanto antes com o menor custo. E o Rails ajuda a gente nisso. Beleza, obrigado. Alô? Oi. Eu quero saber assim, de você, quais os pontos negativos de você assim, usar o Rails para desenvolver uma aplicação? Assim? Quais os tipos de projetos que você não usaria o Rails de jeito nenhum? Então, tem projetos que eu não uso Rails, mas eu uso Ruby. Tá? Rails eu usaria em projeto web.
acho que a maioria dos projetos web eu acabo optando por Rails. Só quando eu preciso desenvolver alguma API muito pequena, por exemplo, na local web a gente tem muitas APIs conversando com muitas APIs. Então, eu não preciso ter o Rails ali. Então, quando é o caso de uma APIzinha pequenininha, simplesinha, que ela só vai receber um pedido e passar para frente, esse tipo de coisa, eu acabo trabalhando com outros frameworks, Sinatra, Padrino, umas coisas mais simplesinhas para web. Agora, para Ruby em si, por exemplo, plataforma que a gente tem lá dentro de envio de e-mail, plataforma de criar uma máquina cloud. Toda vez que você faz um pedido de uma máquina cloud, é um serviço Ruby que vai lá, recebe o seu pedido, provisiona uma máquina. Então, tem toda essa parte de provisionamento de máquina, é feito com Ruby sem o Rails. Tá? Então, agora, se você tem um projeto web, onde vai receber request HTTP de fora, eu montaria com Rails. Mas, lógico, dependendo do que você tem, pode ser que tenha uma outra solução melhor. Dependendo do que você vai precisar, de repente Go, por exemplo, a gente tem alguns projetinhos em Go lá, mas não servindo HTTP. A gente tem projetos Go para fazer parsing de strings, esse tipo de coisa que a gente tem uma performance bem melhor. Tem mais duas aqui, então. Olá, Márcio. Tudo bom? Seguinte, eu estou também numa startup, estou trabalhando, querendo fazer, na verdade, um web service. Eu peguei a palestra do Edson e ele falou sobre o Go, as vantagens. Não estou escutando, pode falar um pouco mais. Oi, tá me ouvindo agora? Tô. As vantagens do Go para web service. E aí eu fiquei em dúvida, como você faria esse paralelo aí? Em que casos eu posso utilizar mais ou menos um Go ou Rails para trabalhar com uma aplicação mobile first, por exemplo? Tá. Seguinte, Go é uma linguagem de programação e o Rails é um framework. Se ele comparar Go e Ruby, tá? E você fazer um serviço HTTP em Go é bacana porque ele vai escalar muito. Então, assim, se você vai montar a sua aplicação, você pretende receber mais de 150 requests por segundo, Go é melhor para você porque você vai gastar menos. Você vai precisar de uma máquina só. Só que você vai ter que tomar conta dela, tá? Você não vai ter um serviço que você simplesmente põe lá e ele gerencia a sua aplicação. Você vai pegar uma máquina cloud que tenha Linux qualquer, o Go por padrão, ele gera um binário que você põe na máquina e executa, então ele já tem dentro dele a VM, tem tudo, só que ele é mais, não é um framework, tá? Então ele é um pouco mais complexo de você trabalhar. Você não vai, por exemplo, a parte de templates, você viu que ele, por exemplo, não mostrou, porque é um pouco mais complicado, você tem que fazer um template, fazer as coisas meio que na mão. Tem uma biblioteca nativa do Go chamada template, para você fazer isso, mas não é um framework, não vai te ajudar como o Rails te ajuda. Então, como startup, eu prefiro... No caso, assim, eu estou desenvolvendo um web service, assim, eu estou só para mobile, eu não quero mais a parte web, um exemplo, a parte web no front-end. Qual seria a saída? Você acharia interessante ainda assim usar Rails ou outro framework, um Grape ou algo do tipo? Então, vai muito do que você quer fazer. Quando é um serviço que é só uma API simples, eu normalmente não usaria Rails, ou eu acabaria optando por um Sinatra. Ou, se você quiser fazer em Go, que é uma opção sua, você pode usar alguns frameworks como Gin, Martini, que são frameworks baseados no Sinatra, bem simples para fazer só uma API. Só entrando aí no tópico de curva de aprendizagem, uma coisa que eu, como estou aprendendo ainda o framework, que eu sinto, é que há uma disparidade assim, entre as ferramentas, falando assim das bibliotecas, das gens, que o pessoal do Rails Core indica. Por exemplo, o pessoal na documentação, se você for ver, eles recomendavam teste Unity e agora recomendam mini-teste. Só que aí quando você vai, assim, por exemplo, no GitHub e dá uma olhada nos projetos que a galera está fazendo, geralmente eles usam RSpec.
isso em outras N variantes, tipo assim, essa disparidade. Eu acho que isso é uma dificuldade que eu sinto em aprender Rails, é que você tem um lado da galera que é xiita com relação em alguma prática, TDD, por exemplo, e tem outra parte da galera. E assim, você fica meio perdido, assim, são tantas opções, principalmente falando das gens, por exemplo, web service. Aí você fica na dúvida, pô, eu uso Puma, eu uso Thin, eu uso Unicorn, e eu acho que isso é uma das dificuldades do pessoal de entrar no Rails. Até porque, assim, uma observação que eu tenho tido é que a maioria dos desenvolvedores Rails, Senho, eles vêm de outras linguagens. Eles já são desenvolvedores. E para a galera que está começando agora, tem essa dificuldade de você ter que ter uma bagagem já grande, você já tem que entender alguns conceitos para você aplicar o Rails de forma mais ampla. Eu queria saber, assim, se você recomenda que a gente siga o guides, a documentação e aprenda do jeitinho que está ali e depois a gente vá para essas ferramentas que o mercado costuma usar, ou a gente vai logo para o mercado? Vai depender do que você quer. Tá? Depende também das oportunidades que você tem. Se você tiver uma oportunidade de entrar em alguma equipe que já está desenvolvendo Ruby, o que ele falou basicamente são uns frameworks de teste. Por padrão, o Rails utiliza um framework chamado Unit Test. É uma forma de você escrever teste de verdade. O mercado, na local web, a gente acaba usando o RSpec. O RSpec ele é mais voltado para BDD. Então, são dois frameworks distintos para você trabalhar de formas diferentes de testar, né? Mas os dois estão testando do mesmo jeito. O bom é se você tiver uma oportunidade de estar dentro de uma equipe, você vai sentar com os caras, vai parear com os caras, e os caras vão... a sua curva de aprendizagem fica muito baixa, porque você está pareando. Isso é uma coisa que acontece muito. Na local web, por exemplo, a gente pareia 80% do tempo. 80% do tempo eu estou desenvolvendo com alguém do meu lado, os dois numa máquina só, e aí você troca muito conhecimento. Agora, se você estiver estudando em casa sozinho, vale a pena você primeiro começar com o Rails básico, entender o teste unit, e dali para você mudar para o aspecto é uma curva muito pequena. Tá? Muda só o framework. É a mesma coisa que você entender, por exemplo, como que o Active Record funciona, tá? Para você fazer o user.find, esse tipo de coisa. E quando você quiser, por exemplo, para usar o Mongo, você vai tirar o Active Record e vai colocar um outro framework, que é o Mongoid. Na hora que você coloca o Mongoid, ele tem basicamente a mesma interface. Vai ser simples e você pega essas diferenças em pouco tempo. Essa é a minha recomendação. Essa última, tá? Só complementando o que ele falou, eu sou programador PHP, eu trabalhei já há um tempo com PHP puro, agora estou trabalhando com Cake PHP, acho que já deve conhecer. É bem parecido com Rails. Sim, sim. Eu estou meio procrastinando para aprender Rails, sempre quis aprender Rails. Você acha que seria melhor eu começar a aprender Ruby mesmo, aprender programação funcional de Ruby, não sei, aprender testes também, que eu vi que a comunidade de Rails é muito focada em testes, sei lá. Ou você acha que daria para aprender, começar com Rails e aprender no Ruby on demand, assim? Eu vim do PHP, trabalhei com Cake, depois eu comecei a trabalhar com Rails direto e aprendi Ruby dentro do Rails. Depois disso, eu voltei para uma empresa que trabalhava com PHP e eu mudei o Cake para ele ficar mais parecido com Rails. Então, no meu GitHub tinha um projeto, o Cake era alpha, chamava do Cake on Rails. E assim, seria melhor também aprender o framework de teste antes de começar com Rails? Começa com Rails, tá? E vai dando uma olhada o que é os testes, como que o pessoal testa. Para começar, adota essa rotina que você tem do PHP dentro do Rails. Entende como ele funciona, como que funcionam os controllers, que é bem parecido com o Cake. Depois disso, você vai começar a se aprofundar um pouco mais no Ruby, nos testes, e aí você vai ingressar isso. Fica fácil. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.